Olá, pessoal. Então, estamos aqui hoje para o nosso quadro de Conexão SOCESP. Eu sou a doutora Nina Azevedo, médica cardiologista, coordenadora da UTI coronária da Santa Casa de Assis e diretora-geral da Regional de Presidente Prudente SOCESP. Tenho o prazer aqui de receber para a gente conversar num bate-papo muito legal, Patrícia Pernissochi. Esse nome é difícil, Patrícia, é muito chique. Você é psicóloga do COR, diretora do Departamento de Psicologia da SOCESP, e a Valéria Machado, nutricionista, mestre e doutora em Ciências Aplicadas em Cardiologia e diretora do Departamento de Nutrição da SOCESP. Sejam bem-vindas aqui ao nosso Conexão. Para mim é uma honra receber vocês aqui para a gente fazer um bate-papo sobre esse assunto que eu considero extremamente importante, nessa semana dedicada, né, à saúde cardiovascular da mulher. Então, no dia 14 de maio, é o dia dedicado à conscientização de saúde cardiovascular da mulher. A gente sabe que nós temos aí alguns fatores de risco que são não tradicionais, digamos assim, que não são contemplados em score de risco, né, tradicionais e que utilizamos dentro da cardiologia, e que são de extrema importância, tanto para a gente diagnosticar como tratar a saúde, né, do coração da mulher. O coração da mulher não é igual ao coração do homem, tem alterações que diferem muito, e a gente tem alguns fatores que são muito importantes de serem levados em consideração, principalmente dentro da anamnese médica. São fatores psicossociais, né, os distúrbios psicossociais, fatores hormonais, alterações como o SOP, que é a síndrome do ovário policístico, pacientes que tiveram já eclâmpsia. Então, são fatores que não estão contemplados, né, nos scores, que eu acho que seria muito interessante a gente conversar um pouquinho aqui. E aí a gente engloba a parte médica, nutricional e psicológica e faz uma integração sobre o quão importante isso é para a gente tratar as mulheres de forma adequada. Então, vou passar a palavra para você, Patrícia, para você dar uma introdução para a gente sobre esse assunto. Perfeito. Primeiro, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite para falar de fato sobre um tema tão importante, né? Então, em relação aos fatores de risco não tradicionais, que são os psicossociais, né, em primeiro lugar, a gente tem um fator que é super importante, que a gente começa pelo estresse, né? Então, pensando na mulher, né, o quanto que nós, perante a sociedade, somos mais cobradas para desempenharmos diversos papéis, né? Então, somos mãe, filha, irmã, amiga, profissionais. E isso tudo, lhe conciliar, essa pressão por conciliar e atingir um equilíbrio entre todas essas dimensões da nossa vida, pode gerar uma sobrecarga emocional, que pode também ser uma sobrecarga física, né? Tem um impacto enorme no nosso emocional, e a gente sabe, então, que nós estamos mais vulneráveis, mais expostas a níveis elevados de estresse, por conta de todas essas cobranças que já vêm de muito tempo, né, e cada vez mais a mulher vai, conforme ela vai também adquirindo maior autonomia, e ela vai se desenvolvendo, ela sendo cada vez mais reconhecida, de fato, com todas as habilidades que ela pode e deve desenvolver, a cobrança, ao mesmo tempo, também aumenta, a pressão também aumenta, né? Então, esses níveis elevados de estresse se fazem cada vez mais presentes na nossa sociedade, né? E a gente sabe quanto que níveis elevados de estresse estão vinculados a diversos eventos, né, cardiovasculares, principalmente os agudos, né? Então, vamos pensar no infarto agudo do miocárdio, no AVC, né? Então, já é aí um potencial risco, um fator de risco super importante é o estresse. Para depois, além disso, alguns fatores que são psicossociais, de fato, porque envolvem, né, tanto aspectos emocionais quanto o contexto social em que aquela mulher vive, né, onde ela se desenvolve. Por exemplo, mulheres em situações de maior vulnerabilidade social, né, que sofreram violência sexual, por exemplo, então, expostas aí a um estresse, mas que é crônico, que é para uma vida toda, né? Assim como você ter um menor nível educacional, você ter menos acesso às informações, né, e menor acesso à nossa rede de saúde. Tudo isso vai impactar, vai dificultar, na verdade, a adesão ao tratamento,
né, até mesmo um diagnóstico precoce das doenças cardiovasculares, né, então tudo isso vai ter um impacto, o quê? Na progressão das doenças cardiovasculares, esses fatores, né, tem um aspecto muito importante aí que a gente precisa identificar e estratificar, né, o nível aí de vulnerabilidade e do contexto psicossocial das nossas pacientes. E um dos também mais importantes, e que tem muitos estudos já falando sobre, né, que são ansiedade e depressão. Né? Então, são dois fatores psicológicos que podem, tanto estão vinculados aí nos estudos ao desenvolvimento de doença arterial coronariana, por exemplo, quanto na progressão também dessas doenças. Por quê? A depressão e a ansiedade pressupõem uma alteração no nosso humor, né? Uma alteração que é, de fato, neurológica, que vai afetar o quê? O nosso comportamento, né? Então, tanto em relação à etiologia das doenças cardiovasculares, também se tem falado sobre essa associação de depressão e ansiedade como etiologia, né, de doenças cardiovasculares, mas também em um mau prognóstico, em favorecer eventos adversos por conta da progressão da doença aterosclerótica, né? Então, repercute no comportamento da pessoa, não favorece, então, que a pessoa tenha, por exemplo, uma motivação para mudanças de estilo de vida, né? Adquirir estilos de vida mais saudáveis, hábitos mais saudáveis, que se relacionam com os fatores de risco tradicionais das doenças cardiovasculares, né? Então, tudo isso vai impactar na reabilitação cardíaca, na aderência ao tratamento medicamentoso e em relação às mudanças importantes de comportamento que precisam existir para a gente tratar os nossos pacientes. Perfeito, Patrícia. Importante a gente lembrar, a gente teve um estudo muito grande, muito interessante, que foi o Interheart, que ele mostrou que se nós retirássemos da vida da mulher os distúrbios psicossociais pelas quais ela passou, que engloba tudo isso que você falou, a gente teria uma redução mais ou menos em torno de 42% no risco cardiovascular da mulher. Veja, é uma redução maior do que quando a gente fala sobre obesidade. E é claro que está tudo interligado, porque quando a gente não tem uma alteração psicossocial que impede que a gente tenha um estilo de vida saudável por mudanças comportamentais, como você falou. E, além da mudança comportamental, essas alterações neurológicas que os distúrbios psicossociais trazem, eles trazem junto a liberação de substâncias na corrente sanguínea, são altamente inflamatórias. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes, eu tenho dentro da minha anamnese antecedentes psicossociais, ele faz parte, contempla a minha anamnese, assim como antecedente gineco-obstétrico, porque eu explico para elas que não é da cabeça delas, né? A gente vem já para o consultório, as mulheres já vêm com o seu diagnóstico subestimado. Então, tudo que ela sente, ela fala, mas é porque eu estou muito ansiosa, é porque eu estou muito estressada, eu falo, tudo bem, se você estiver, nós precisamos tratar, porque isso causa alterações físicas, não é somente, não é a sua cabeça que está gerando isso, são as alterações neurológicas que liberam fisicamente substâncias deletérias para o organismo. E aí, desencadeia toda a outra parte, que eu acho que a Valéria vai conseguir aí conversar com a gente bastante sobre, inclusive, a parte nutricional, toda essa interação, né, Valéria? Nutricional e psicológica, da tão famigerada fome psicológica. Então, vou deixar agora para você aí completar aí para a gente, falando um pouquinho sobre essa parte tão importante. Também gostaria de agradecer o convite, né, desse bate-papo, porque é muito importante, é um tema muito relevante, né, quando a gente olha para a saúde da mulher, e antigamente a gente via que as mulheres, os homens morriam mais que as mulheres, e em determinada faixa de idade, hoje, mulher morre igual a homem, né, então, o porquê, né, toda essa transição que a Patrícia trouxe para a gente, da condição principalmente de estresse, porque antes a mulher era uma mulher que ficava mais em casa, que tinha atividades muito diferentes, e hoje a mulher ela está no mercado de trabalho, ela está aí com uma vida movimentada, e aí com esse estresse alto a gente logo tem um link com comer emocional, né? Que é aquela fome
de alguma coisa que não é alface, né? É aquela força que é da crocância, que é a busca principalmente por alimentos palatáveis, e alimentos palatáveis, na maioria dos alimentos palatáveis, a gente tem como ingrediente gordura. E quando a gente olha para a gordura, que gordura que é essa? É uma gordura saturada. Gordura essa, né, presente em grande parte desses alimentos palatáveis, que traz aí um sabor, né? Mas, porém, aumenta, né? Totalmente diretamente relacionado com o aumento de LDL e colesterol. E o que nos preocupa muito, que é um fator de risco muito importante para as doenças cardiovasculares. E não só isso, né? Porque quando a gente olha para a gordura, a gente às vezes só pensa no colesterol, vai aumentar o colesterol. Mas também vai ter um desencadear aí metabólico quando a gente fala de insulina, de resistência insulínica. Então, vem aí hoje esses maiores diagnósticos de mulheres com síndrome de ovários policísticos, que está totalmente relacionado com a má alimentação. E essa má alimentação também, muitas vezes, vem do lugar onde eu não tenho um planejamento correto da minha alimentação. Então, eu começo a minha semana sem nenhum planejamento e ela vai acontecendo e eu vou comendo o que tem, e muitas vezes o que tem não é um alimento saudável. Mas quando a gente fala de nutrição, né, vem uma tarja, às vezes, do tipo, vou no nutricionista e ali vai cortar os meus alimentos que eu mais gosto. Pelo contrário, o profissional nutricionista é o que vai fazer essa adequação, e essa adequação com gentileza, principalmente quando a gente está ligado a esse momento todo de estresse, a esse comer emocional. É a gente entender, é a gente explicar essa fome do quê, né? Então, eu tenho fome. O que é esse sentimento? É um sentimento com fome junto? Vamos tentar entender o que é isso para poder planejar melhor essas refeições. Porque uma refeição bem planejada, então, quando a gente fala da ingestão de fruta, legumes, verdura ao longo do dia, e aí vamos falar assim, de 3 porções de fruta, 2 porções de legumes, uma no almoço e uma no jantar, uma de vegetal no almoço e uma de vegetal no jantar. Então, a gente está falando aí de 7 porções ao longo do dia. Eu falo de prevenção em 30% para desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, veja que é um alinhamento que a gente precisa fazer. É simples assim? Não, porque cada um tem um hábito alimentar, mas cabe a gente olhar com gentileza para esse lugar e fazer o ajuste. E sim, a alimentação é muito importante, principalmente quando a gente fala de prevenção. Verdade. Eu posso fazer só um complemento, Valéria, do que você disse? Como, por exemplo, essas 2 reações que eu disse para vocês, essas alterações, a ansiedade e a depressão, o quanto que ela tem a ver com o aspecto nutricional? Por exemplo, a depressão, um dos sintomas é a perda do apetite. O quanto que isso pode influenciar nos hábitos dessa pessoa, né, dessa mulher de vida, né? E a ansiedade, quando a gente pensa na ansiedade no comer como uma compulsão, que muitas vezes é uma estratégia que não é adaptativa de forma alguma, mas é uma estratégia que muitos utilizam para lidar com a ansiedade, é o comer por compulsão. Então, o quanto que o emocional está super de acordo e influencia muito também a questão de um hábito saudável, um estilo de vida mais saudável, como você trouxe para a gente. Então, tem que olhar para o nosso paciente como um ser biopsicossocial e espiritual, né? Olhar para todas as dimensões que compõem aquela mulher, aquele indivíduo, né? Então, perfeito. E eu acho muito também no cenário que a gente vive hoje, no cenário de modas nutricionais. Então, a mulher também vai em busca daquele corpo perfeito, e esse corpo perfeito leva ao contrário. Então, o contrário também é verdadeiro, leva ela para o estresse, leva ela para a depressão, porque eu não posso comer tal alimento, porque agora tudo virou alergênico, virou proibido, e onde, na verdade, não é verdade tudo isso. Cada um é muito individual e a gente precisa olhar para o paciente de forma individualizada e entender o que funciona para ele, o que funciona para a doutora Patrícia não vai funcionar para a doutora Nina, nem muito menos para a doutora Valéria. Então, cada um
precisa ser avaliado de forma muito individual, e hoje a gente precisa também tomar cuidado o profissional que a gente busca. Exatamente, isso é extremamente importante, né? A gente vive uma era que eu falo que a internet é maravilhosa, mas infelizmente é um meio de desinformação absurdo, né? E a gente que faz aí, trabalha com saúde baseada em evidência, a gente consegue enxergar, chega a ser alarmante, né? Da mesma forma que vocês, né, que a gente sabe que a mulher tem esse, historicamente, culturalmente, a gente tem realmente essa busca pelo corpo perfeito, essa busca pela perfeição, isso é patológico em alguns casos, isso precisa ser tratado em conjunto pelo médico, pelo psicólogo, pelo nutricionista, é exatamente o que a Patrícia falou, é um ser complexo, precisa ser olhado em todos os seus aspectos, e o contrário também é verdadeiro, a gente vem em congressos, a gente vê isso fora do país, nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade, e a obesidade, infelizmente, ela vem sendo tratada como algo estético e não é estético. A obesidade, por si só, é uma doença crônica e inflamatória que envolve, inclusive, a parte psicossocial, não só dessa mulher, mas dos seres, né, de todos nós, né. Então, isso também é uma coisa que eu acho que a gente tem que bater de frente, é muito difícil, porque a mídia bate de frente com o contrário, né, com até uma certa promoção ao sobrepeso, à obesidade em alguns cenários, e eu acho que tudo que foge, que vira 8 ou 80 é deletério, né? Então, falando um pouco sobre isso também, Valéria e Patrícia, vocês enxergam isso também como um grande problema, principalmente para nós mulheres, que temos toda essa sobrecarga de cuidar de todo mundo e ainda estar linda, magra, arrumada, né? E se um dia estiver em sobrepeso, muitas vezes a gente se sente agredida quando alguém diz que aquilo é um sobrepeso ou uma obesidade. Fala um pouquinho da experiência de vocês sobre isso. Bom, então, do ponto de vista emocional, isso tem um aspecto diretamente ligado à nossa autoestima, né? Então, aí, retomando a questão das redes sociais, desse padrão que é idealizado, que é impossível, humanamente falando, alcançar, né? O quanto que isso pode afetar e o quanto que é uma parcela só, assim, da realidade. Muitas vezes, essa parcela ainda é uma parcela distorcida, mas você sempre vai enxergar a grama do vizinho como mais verde que a sua. Então, você fica naquele looping de querer alcançar e ser igual, só que isso é humanamente impossível. E como a Valéria também tinha mencionado, não existe a receitinha de bolo, né? Eu acho que cada um vai entender em relação a autocuidado, a estilo de vida, a hábitos mais saudáveis. Tanto nós, como profissionais, quando a gente atende esses pacientes, a gente tem que fazer, de fato, esse plano individual de cuidado, considerando todos esses contextos, que vai ser diferente para um, vai ser diferente para outro, né? Mas as próprias pessoas precisam entender o que funciona para elas. E isso influencia o quê? Autoconhecimento, que muitas vezes a gente não tem, né? E isso a terapia ajuda muito, né? A gente adquirir sempre o autoconhecimento. Então, o que funciona para mim? Né? Às vezes a gente vê justamente esses padrões ou algo muito inalcançável, mas o que pode funcionar para mim? Isso vai ser autocuidado. Isso, de fato, vai ser. Agora, quando a gente tenta atingir um padrão que não é possível, vai ter o efeito contrário. Então, ao invés de nos ajudar, vai mais acrescentar no estresse, do que, de fato, aliviar esses níveis de estresse que a gente já normalmente vivencia, né? Então, sempre que eu falo, o autoconhecimento vai ser o primeiro passo para você conseguir, de fato, ter uma mudança de hábitos mais saudáveis, mudança de estilo de vida, sem você, com isso, a custo da sua autoestima, porque você não vai estar tentando se encaixar num padrão que é impossível de alcançar. E esse padrão que muitas vezes não existe, né? Nesse não mundo existe. cheio de filtros né? e fakes, né? Em personas criadas, né? Para se conectar com outras pessoas. E aí traz um pouco de medo, e até queria colocar isso para você, Nina, o que você me fala sobre isso, porque uma dor que eu tenho como profissional hoje essa busca incessante que as pessoas têm pelo corpo perfeito, né? Indiferente do padrão, se ela vai ter aquele ou não vai,
e os profissionais que a gente encontra, às vezes, no meio do caminho, colocando esses chips da beleza, às vezes, sem tomar cuidado com uma solicitação de exame. Então, assim, eu tive uma experiência recente que eu falei, mas o que tem dentro desse chip? E o paciente trouxe, e são várias dosagens hormonais, e eu falei, quais foram os exames que foram feitos para que você chegasse nisso, né? Não, eu não fiz exame. E aí a gente sabe que dentro da cardiologia, isso afeta diretamente o coração, né? Nessa busca incessante, nessa quantidade de hormônio que tem se colocado, às vezes sem necessidade, né? Então, queria te ouvir, devolver isso para você, porque essa é uma dor que a gente tem muito naquela resposta rápida. Eu quero emagrecer rápido. Tá, mas você levou quanto tempo para ganhar esse peso? Eu tô engordando já tem 10 anos. E aí a gente não vai conseguir Na verdade, mudança, né, do dia para a noite. O que eu acho, Valéria, é que a gente vive um momento de doença social mesmo, né? Então, assim, a gente vê essa busca incansável pela beleza às custas de qualquer preço. Infelizmente, a gente vê muito profissional, desculpa a palavra, mas picareta mesmo, que aproveita esse momento de fragilidade e utiliza disso para utilizar técnicas que não têm evidência científica, né? E eu sempre falo assim para os pacientes, tudo que a gente ingere ou que a gente implanta dentro do nosso corpo, não é uma bala. Vitamina D não é bala. A gente não pode tomar a torta e a direita. A gente tem que saber se aquilo é necessário, né, para a gente. Quando a gente não tem uma evidência de um benefício de algo, a gente só está trabalhando com potencial malefício, mesmo que esse malefício também não tenha sido comprovado. Não tem comprovação de benefício, trabalha-se com malefício. E aí a gente tem um problema gigantesco, né? Porque, assim, essas técnicas de implante, elas não têm validação científica para serem utilizadas, justamente porque não teve estudos. Pode ser que, se tiver estudos, isso se mostre realmente que a reposição, que é completamente diferente de suplementação, mas que a reposição hormonal possa ser boa através de um implante, mas para isso a gente precisa de estudo, novamente vou dizer, e nós não temos, né, sobre isso. E isso se tornou uma coisa tão comum, né, do paciente jovem, às vezes meninas, e vou dizer até meninas, porque não são nem adultos, né, assim, são adultos, mas não tem nem 18 anos ainda, utilizando desse artifício em busca de um corpo, de uma perfeição que não vai ser atingida, esquecendo uma coisa primordial, existe um feedback negativo disso, né, você não vai poder utilizar técnicas de suplementação hormonal para o resto da vida. Uma hora que você produz normalmente, você introduz aquilo no seu corpo a mais, o seu corpo entende que ele não precisa mais produzir. E aí depois você vai ter uma doença. E eu já vi muitos pacientes desenvolverem doenças posteriores ao implante, não só cardiovasculares, tá? Eu peguei uma paciente, por exemplo, que foi em busca de coisas alternativas, porque ela tinha uma enxaqueca, e olha que interessante, Paty, essa enxaqueca dela desencadeou uma crise de depressão, porque ela tinha tanta dor que ela não conseguia mais desenvolver as atividades rotineiras. Isso fosse uma depressão, ela buscou ajuda por isso, foi introduzido um monte de medicação, essa menina desenvolveu síndrome de Cushing, ela nunca tinha sido obesa, ela teve um ganho de 28 quilos e pasmo, Valéria. Ela foi no meu consultório para fazer uma avaliação pré-operatória de cirurgia bariátrica. Eu falei, para tudo. Tá tudo errado. Você não tem uma doença chamada obesidade. Você desenvolveu um ganho de peso por terapias inadequadas para tratar uma doença que ninguém está tratando. Tá tudo errado. E aí você vai passar por uma cirurgia, graças a Deus ela não fez a cirurgia, buscou uma nutricionista, um psicólogo, psiquiatra, e agora ela já está na perda de peso. Mas olha o absurdo que a gente vive. A gente vive um tempo de desinformação, gente, onde você desenvolve doença tentando tratar uma coisa que você não está tratando. Então, assim, é uma coisa difícil, a gente tem que lutar para explicar exatamente o que você falou, Valéria, uma pessoa que está há mais de 5, 6 anos com dificuldade na perda de peso, essa paciente provavelmente tem uma doença, e é uma doença crônica, e precisa ser tratada como doença crônica, com todo carinho, com todo tato, mas precisa ser tratada, não pode ser tido assim, não, esse é o meu corpo, eu tenho que aceitar ele dessa forma,
porque meus exames estão ótimos, porque a gente mesmo tendo exames bons, a obesidade é fator de risco para doença cardiovascular. Exatamente, é assustador, né, a era que a gente vive, mas eu acho que essa é a importância da gente levar essa informação, de dizer, cuidado, né, eu sempre falo, cuidado quando a promessa é demais, né, desconfia de A quando solução mágica, né? não busque pelo número de seguidores, o currículo Sim. Lattes, ele está aí, ele ainda existe, e nós batalhamos para construí-lo, né, então... Preciso olhar para isso, é preciso, hoje tem muitos profissionais que têm poder de persuasão, mas não têm formação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, isso envolve muito a saúde da mulher, né? E a gente está aqui para dar esse alerta também para as pessoas. Perfeito. Enxergar como um processo, né? Toda mudança de comportamento, de fato, só vai poder existir se você enxergar como um passo a passo gradativo, como um processo. Não é da noite para o dia. Então, para não cair nessas soluções mágicas, que é o que mais, infelizmente, a gente vê, vai ser mais custoso? Vai ser mais custoso, mas vai valer muito mais a pena, porque vai ser um processo verdadeiro, genuíno seu, a mudança de comportamento que precisa partir de você, né? Não é, né, nenhuma promessa que vai milagrosamente fazer você mudar o seu comportamento. Exatamente. Pessoal, acho que está dando o nosso tempo. Queria muito agradecer a presença de vocês, foi muito enriquecedor a gente fazer essa discussão. Queria deixar aí aberto para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Patrícia pode fazer, Valéria. Bom, então vou começar. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Queria reforçar a nossa mensagem, né? Não menosprezem os sintomas, não hesitem em buscar ajuda profissional, mas ajuda profissional de qualidade, né? Eu acho que a gente tem que agora fazer cada vez mais esse filtro, onde que estamos buscando a ajuda, porque os pacientes confiam em nós quando nós estamos ali do outro lado, né? Eles confiam em nós, então a gente precisa agora, infelizmente, cada vez mais ter um refinamento, um filtro, mas não hesitem em buscar a ajuda profissional e não menosprezem os sintomas. Cuidem da saúde de vocês, porque para a gente continuar sendo essa grande cuidadora que nós somos aí para a sociedade, a gente precisa estar bem. Se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir cuidar do outro como a gente já faz. Eu também gostaria de agradecer, né, o convite para estar aqui, batendo esse papo, que é muito importante, e a minha mensagem é: busque, né, um profissional que auxilie aí na tua alimentação saudável. A alimentação saudável, eu sempre brinco que nutrição não é frango, brócolis e batata doce. Nutrição vai muito além de tudo isso, é um cuidado, né, e quando a gente fala em processo nutricional, a gente fala em corpo, mente e espírito, é um olhar como um todo para o paciente, então precisa ter essa conexão multi, e busquem ajuda, mas busquem ajudas principalmente de profissionais que tragam ciência e que respeitem a sua história. Perfeito, isso mesmo. Minha consideração final é juntar tudo que vocês disseram, que já fizeram a todas as considerações importantes, e dizer que nós, mulheres, não temos um coração como o homem, nós precisamos de uma atenção voltada para a nossa saúde, principalmente cardiovascular, e nós somos seres complexos, que são compostos, né? Somos carne, osso, alma, espírito. Então, a gente precisa olhar para todos os âmbitos da nossa saúde, a gente precisa ter profissionais que olhem para a nossa saúde de maneira adequada, levando em consideração esses fatores de risco não tradicionais, para que a gente mude as estatísticas e para que a gente reduza o percentual de óbitos, né, cardiovasculares das mulheres. Obrigada, pessoal, a gente encerra por aqui. Obrigada.